Cumprimento a todas as irmãs e irmãos com a paz do Senhor. Vamos já direto para a palavra de Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Enquanto as irmãs se encontram aí na Bíblia, eu quero agradecer a oportunidade e dizer também da minha alegria de participar deste culto das irmãs do ciclo de oração. Fazia já algum tempo que eu não podia estar aqui, mas hoje estamos aqui com muita alegria. Já sentimos a presença de Jesus, está muito bom esse ambiente aqui, e eu acredito que Deus tem uma bênção para nós nesta tarde. Abacuque capítulo 3, verso 18, é uma palavra bem conhecida, que nos diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu pediria que as irmãs repetissem comigo essa segunda parte desse versículo. Exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Podeis sentar. Então, nesta tarde, irmãs e irmãos, eu quero falar sobre uma palavra que nós costumamos falar na igreja, no culto. Nós conhecemos essa palavra. É sobre a salvação. A salvação. E falar sobre salvação é falar sobre um presente. Falar sobre uma dádiva. Falar sobre salvação é falar de algo que nós recebemos de Deus, que é a coisa mais importante da nossa vida. Falar sobre salvação, irmãs, diz respeito à nossa vida terrena e à nossa vida vindoura. Falar sobre salvação quer dizer falar sobre todos os aspectos da nossa vida, sobre a existência de cada um de nós aqui nesta terra. Falar de salvação é falar de uma dimensão superior. É falar de algo em que a maioria das pessoas na humanidade não entendem, não sabem, não conhecem. Mas nós, pela misericórdia de Deus, conhecemos, compreendemos. Aleluia. Não importa o nosso grau de estudo, a nossa cultura, mas nós crentes entendemos o que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Falar sobre salvação é falar sobre alegria, é falar sobre esperança. Falar sobre salvação é falar sobre paz, sobre proteção divina. Falar sobre salvação é falar sobre consolação. Falar sobre salvação é dizer que nós não estamos sozinhos nessa nossa jornada na terra. Glória a Deus. Caminhamos juntamente com alguém que nós não vimos, que nós não tocamos, mas que está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Falar sobre salvação é falar sobre sustento, é falar sobre cuidado, é falar sobre família, é falar sobre saúde. Falar sobre salvação é falar sobre todas as coisas que se identificam com a vida humana, e muito mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Falar sobre salvação é falar sobre batismo do Espírito Santo, sobre dons espirituais. Glória a Deus. Por que estou falando tudo isso, irmãos e irmãs? Porque a salvação ela é acompanhada de bênçãos. Ela é acompanhada de benefícios da parte de Deus para a nossa vida. Algo que nós não teríamos se não fôssemos salvos. Por isso eu digo nesta tarde, já nessa introdução desta palavra, que você abra o seu coração, que você dê glória a Deus, que você dê aleluia, que você apresente o seu culto de adoração a Deus,
E não importa a situação que você esteja vivendo hoje, quem sabe você está doente, está triste, está com uma necessidade no teu lar, você glorifique a Deus, porque você é salvo. Glória a Deus. E eu queria falar nesta tarde sobre 3 aspectos da salvação, ou 3 dimensões da salvação. Primeiramente, a salvação que nós recebemos de Deus é uma salvação poderosa. E eu recebi essa mensagem de Deus quando eu estava orando. Eu vi as irmãs cantarem ali sobre aquele louvor de joelhos. E de joelhos Deus faz muitas coisas por nós. De joelhos Deus dá até uma mensagem para nós pregar para a igreja. Uma salvação poderosa. Eu sinto a presença, a glória do poder do Espírito Santo aqui. Nós recebemos uma salvação poderosa. Sabe o que é poderoso? Mais do que as armas nucleares que existem na Rússia, nos Estados Unidos. Mais poderoso do que o presidente da República. Do que o homem mais rico deste mundo. A salvação que nós recebemos é uma salvação poderosa. Porque o que nós recebemos, nem ouro nem prata do mundo inteiro poderia pagar. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele disse que nós fomos comprados, não com prata ou ouro, ou coisas corruptíveis desta vida, mas fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, pelo precioso sangue de Jesus. Como de um cordeiro imolado e incontaminado. A salvação é poderosa, porque a salvação não é terrena, a salvação veio do céu para nós. A salvação é poderosa, porque a salvação é um milagre. E digo mais, é o maior milagre, é o mais importante, é o principal milagre. Por isso Jesus disse para o paralítico, eles queriam a cura. Jesus disse, perdoado estão os teus pecados. Porque o perdão, a salvação é mais importante que a cura. Glória a Deus. A salvação é poderosa. Isaías no capítulo 10, no versículo 27, Isaías profetiza sobre essa salvação. O ser humano sendo liberto do jugo do inimigo, do jugo do pecado, pelo poder da unção. Nós estamos aqui porque um dia nos encontramos com Deus. A misericórdia e a graça de Deus nos alcançaram, é por isso que estamos aqui. Tem algumas irmãs que nasceram num lar cristão, não conheceram o mundo, mas um dia elas tiveram um encontro com esta salvação poderosa. Tem algumas irmãs que tiveram a experiência de viverem no mundo, e tiveram a experiência desta salvação poderosa, foram transformadas pelo poder do Evangelho. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê. Para que o homem e a mulher sejam resgatados do poder do pecado e do mundo, somente através de uma salvação poderosa. Glória a Deus. E hoje devemos glorificar a Deus. E eu estava pensando, enquanto preparava esse esboço, quem nós éramos? O que nós fazíamos? Qual eram os nossos pensamentos? Aonde nós andávamos antes de ter um encontro com essa salvação poderosa?
E eu digo para as irmãs quem nós éramos. Nós éramos perdidos. Porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Os nossos pensamentos eram terrenos, eram mundanos. Mas agora, nós pensamos nas coisas que são de cima. Nós pensamos nas coisas que são de Deus. Aonde nós andávamos por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis. E o pior, andávamos sós. Não tinha ajuda. Glorifique a Deus nesta tarde, porque você é salvo. Porque a salvação chegou na tua vida, a salvação chegou na tua casa. Você não é alguém pelo aquilo que você tem, ou por onde você está hoje. Você é alguém porque você é salvo. Deus não se importa onde você está, qual é a tua posição. Deus se importa é porque você é salvo. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Paulo faz nós entender um pouco mais esta salvação poderosa. Capítulo 1, verso 13. Escute bem. Ele nos tirou da potestade das trevas. Sabe o que é potestade? É poder, é domínio. Ele nos tirou do poder, do domínio, das potestades das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino da luz. O reino do Filho do seu amor. É onde nós estamos hoje. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glorificado é o nome de Jesus. Esta salvação poderosa, ela foi profetizada pelos profetas que viveram na antiga aliança. Sofonias, o profeta, disse no capítulo 3, versículo 17: este Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Quem sabe estou pregando nesta tarde para alguma irmã, para algum irmão que está orando, pedindo, buscando a Deus pela sua família ou por um amigo que ainda não é salvo. Acredite que esse mesmo Deus que operou na tua vida, Ele é poderoso para operar na vida do teu familiar, do teu amigo, dessa pessoa que você ora a Deus. Não desista de orar, não desista de buscar. Não desista de pedir para Deus, porque Ele é poderoso para salvar. E Ele quer salvar. E Ele veio para salvar. E o Espírito Santo continua na terra, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E enquanto nós oramos, o Espírito Santo está trabalhando, está falando, está convencendo. Uma salvação poderosa. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 9, no versículo 2, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As trevas não têm poder sobre esta luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eles nunca tinham visto, irmã Eneida, uma luz que brilhasse tanto, que iluminasse tanto. Rebacarabacharabai. Os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isto é salvação.
E a Bíblia diz que eles se alegraram muito mais, como se alegravam quando faziam as suas colheitas. Porque salvação, ela fala de bênção, primeiramente espiritual, e depois material. Por isso eu digo às irmãs nesta tarde, nós devemos glorificar a Deus, adorar a Deus, prestar o nosso culto dia após dia. Não importa as lutas, os problemas, as decepções, as aflições, os combates, as guerras que enfrentamos nesta vida, nós somos salvos, isso é o que importa. No Salmo 103, no versículo 2, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum de seus benefícios, nenhum dos benefícios. E daí ele começa a descrever os benefícios, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades, é Ele que sara as nossas enfermidades, Ele redime a nossa vida da perdição, Ele renova a nossa vida como a águia. Nesta tarde é tarde de renovação, nesta tarde é tarde de alegria, nesta tarde é tarde de vitória para a tua vida. Você é salvo, e se você não é salvo ainda, Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer entrar no teu coração, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer iluminar o teu entendimento, Jesus quer curar o teu coração, Ele quer fazer tudo novo outra vez. No Salmo 126, tem uma profecia. O salmista disse assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram para Sião, nós estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando eu me converti, irmãs, que vim para Cristo, parece que eu estava sonhando. Parece que era um sonho, mas não era um sonho. Uma mudança radical, transformadora, que só um verdadeiro salvo compreende, sabe. Por isso Paulo diz em 2ª Epístola aos Coríntios 5,17: ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Jesus não faz uma reforma, Jesus não faz uma meia sola, Jesus faz uma obra completa. Faz uma obra completa. Esta é a salvação poderosa. Mas tem a salvação eficaz ou eficiente. Que salvação é esta? Esta salvação é operada no crente para suprir suas necessidades aqui na terra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo aqui que Ele alivia o sofrimento,
para que possamos viver abençoados aqui. A fé é a condutora da salvação. No capítulo 11, a carta aos Hebreus, no verso 6, o escritor diz que nós devemos agradar a Deus com a nossa fé. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas necessário é que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé não tem salvação. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8, e disse: ora, a salvação vem pela fé. E isso não é de vós, é dom de Deus. Mas é necessário a fé. Essa salvação eficaz, ela traz bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós desfrutamos dessa salvação, dessa bênção. No Salmo 37, no verso 5, o salmista disse: entrega o caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Eu já li em algumas traduções bíblicas para ver se esse texto bíblico ele não mudava, e ele não muda. A Bíblia diz que o Senhor tudo fará. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. É tudo que nós necessitamos. Para nós viver aqui. Seja espiritual, seja material, seja na nossa saúde, seja na nossa família. Tudo o Senhor tem para nos dar. Mas o que devemos fazer é entregar totalmente o caminho ao Senhor. O sustento, o cuidado, a saúde, a paz, a esperança. Quando entregamos o nosso caminho a Deus, tudo Ele fará. E Jesus ele foi enfático sobre isso. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus começou a ensinar os discípulos e disse: vocês observem os lírios do campo e olhem a beleza deles. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E por acaso não vestirá a vós também? Olha os passarinhos do céu, Jesus disse: eles não plantam, eles não colhem, porém Deus, o Pai, os sustenta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o vosso Pai Celestial, Ele sabe de tudo o que necessitais. E Ele vai cuidar de nós. Nas pequenas coisas, nas nossas necessidades do dia a dia. Essa é a salvação eficiente e eficaz. Nós não dependemos de buscar mais nada, não dependemos de buscar em outras fontes o que nós temos nessa salvação. Uma salvação eficaz. Nós não precisamos de mais nada além disso para vivermos aqui. Porque Deus é suficientemente poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Porque Paulo disse: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Quando estamos em perigo, Ele está por perto. Quando estamos cansados, Ele nos revigora as nossas forças. Aleluia. Quando precisamos da sua ajuda, Ele sempre está por perto. Como eu disse para as irmãs, nós não vimos, nós não tocamos, mas nós sabemos. Pela nossa fé que nós temos na sua palavra, pela experiência que nós temos já vivido com Ele, nós sabemos que Ele sempre está por perto.
Quem sabe alguém nesta tarde está passando por alguma situação difícil, com medo do que vai acontecer amanhã, com medo do que vai acontecer daqui a uns dias mais. Salmo 34, versículo 4, o salmista diz: busquei ao Senhor, Ele me ouviu e me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Não tema o que te pode fazer o homem, não tema as investidas do inimigo. Você tem um escudo, você tem um broquel, você tem um grande amigo. Não te deixa jamais. E eu quero encerrar falando da salvação eterna. Guarde aí, tem a salvação poderosa, a salvação eficiente e eficaz, e a salvação eterna. Eu vi as irmãs orando aqui nesta tarde, falando na sua oração, que o nosso alvo é o céu. O nosso objetivo principal é o céu. Um dia o apóstolo Pedro falou com Jesus e disse: mestre, nós abandonamos tudo aí, e agora o que será de nós? Jesus disse para ele: Pedro, fica tranquilo, te dou 100 vezes mais nesta vida, e depois, por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Mas eu fico com as palavras do apóstolo Paulo. Paulo disse a Timóteo: se tenho o sustento e com o que te cobrir, esteja contente. Porque a salvação é mais importante do que tudo. A salvação eterna, vamos ler um texto em 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele fez uma promessa para nós, irmãs, e Ele é fiel para cumprir sua promessa. Ele fez uma promessa para a sua noiva. Nós somos a noiva dele. Ele fez uma promessa para a sua noiva. Em João 14:1 ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele disse: e eu mesmo vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus desceu do céu, irmãos, e morreu nesta terra, para levar muitos para o céu. Ele mesmo disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não dá nenhum fruto, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Jesus morreu para que o céu, aleluia, recebesse muitas almas. Ele veio a esse mundo para abrir a porta do céu para nós. Em Apocalipse está escrito: entrarão no céu pelas portas aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ele veio do céu para que nós pudéssemos ir para o céu. Por causa do pecado, desde Adão e Eva, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aleluia, mas Ele veio para novamente resgatar esta aliança do homem com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 5, no verso 18, que agora Deus, através de Cristo, reconciliou os homens consigo mesmo. Glória a Deus. É como que um pai de família estivesse dando o seu filho, a vida do seu filho, pelos demais. Foi isso que Deus fez. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que temos que fazer agora é esperar,
porque a promessa vai se cumprir. Perseverar nos caminhos do Senhor e aguardar na sua promessa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 24, ele disse: em esperança somos salvos. Se nós não vemos o que esperamos, com paciência esperamos. Devemos esperar nele, porque isso acontecerá de repente, a qualquer momento. E eu, quando encontro alguém que está afastado da igreja, ou que esteve aqui não está mais, eu digo: Jesus virá no momento e não vai esperar ninguém e se preparar. Ele vai vir de repente, e os que estiverem prontos, preparados, subirão. Os que não estiverem vão ficar. Glória a Deus. Mas lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26, ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu quero convidar as irmãs a ficarem em pé. Eu quero fazer um convite e quero fazer uma oração. Eu quero dizer a todos nesta tarde que eu sinto nesta tarde uma porta aberta aqui, uma porta de Deus para abençoar a tua vida. Quem sabe você chegou neste culto de oração e você ainda não é salvo, você não entregou totalmente o seu caminho para o Senhor. O Senhor está te chamando para você viver uma nova vida com Ele. Quem sabe estou pregando nesta tarde para algum irmão, alguma irmã que chegou nesta casa de oração, passando por momentos difíceis na sua vida. Você ouviu a palavra de Deus, a oração que Deus, a salvação que Deus trouxe à tua vida, é uma salvação poderosa. Às vezes, quando eu estou passando por algum momento de provação, de tribulação nessa vida, eu penso aonde eu estava e aonde eu estou. Eu penso para onde eu estou indo. Ninguém vai impedir a minha caminhada em rumo ao céu. Ninguém pode impedir a tua caminhada em rumo ao céu. Irmã Juraci, às vezes alguém quer impedir a nossa caminhada, colocar obstáculos, tentar afastar o crente do caminho. Mas nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos uma esperança. Nós temos indo para o céu, e a qualquer momento Ele virá. Glória a Deus, e ali será tão lindo, tão maravilhoso. Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do ser humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que lhe amam. Em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, mas um dia nós veremos como Ele é. E eu quero concluir aqui dizendo: a salvação é para ser valorizada, mas nós não compreendemos totalmente o valor da salvação aqui na terra. Nós vamos compreender o valor da salvação o dia que nós entrar no céu. Viu, irmã Lúcia? Aí nós vamos compreender as lutas, as provações, as guerras. Rebacarabacharabagai. O joelho no chão, as lágrimas. Quebarabacarabachораbagai. Nesta tarde Deus tem bênção. Se você quer ser abençoado, dê um passo de fé. Eu quero orar por você. Não saia daqui deste culto nesta tarde sem receber a tua bênção. Se tu estás doente, se tu estás triste, se tu estás necessitado, que Deus faça algo pela tua vida, pela tua família. Não venha porque eu estou te chamando. Sinta o toque de Deus na tua vida. Sinta o toque de Deus.
Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode falar em línguas, pode derramar as lágrimas. Você está diante da presença do Pai. Salvou, que te resgatou com mão forte. O salmista no Salmo 113, ele diz que Deus olhou do céu para a terra e nos viu no lixo, no monturo. Imagina o ser humano no lixo, e nos arrancou de lá, e nos fez assentar com os príncipes do seu povo. Nós vamos orar. Se mais alguém deseja, se mais alguém precisa, vem aqui diante do altar, que Deus quer te abençoar, que Deus quer renovar tua força, que Deus quer curar tua enfermidade, que Deus quer alegrar teu coração. Aleluia. Fecha os teus olhos, comece a buscar a Deus, comece a falar com Deus nesta tarde. Não deixe que ninguém coloque obstáculo, impeça o teu caminho, a tua caminhada para o céu. Lembre-se nesta tarde, uma salvação poderosa, uma salvação eficiente e uma salvação eterna. Maravilhoso Deus e Pai, diante da tua santíssima presença nós estamos, com o coração humilhado, reverenciando a tua santidade, entendendo que tu és o Deus poderoso, que fez os céus e a terra. Eu oro nesta tarde, Senhor, agradecido a Ti por esta salvação tão grande, tão poderosa, esta salvação que é eficaz, que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Te agradeço pela salvação eterna, Senhor, porque Tu pagaste o preço na cruz. Agora eu oro pelas Tuas servas, pelos Teus servos. O Senhor sabe e conhece o que cada um precisa, porque o Senhor conhece os Teus filhos nas mínimas coisas, porque a Bíblia diz que o Senhor sonda os corações, que o Senhor conhece os pensamentos. Estende as mãos nesta tarde para curar as enfermidades, para repreender todo o mal, Senhor, para retirar as tristezas e as angústias do coração. Nós oramos na autoridade e no poder do nome de Jesus, e nós acreditamos, Senhor, na Tua bênção. Nós acreditamos na vitória, Senhor. Nós acreditamos nesta tarde, por meio da fé, que o Senhor pode fazer tudo, pode fazer muito mais do que pensamos ou daquilo que pedimos. Salva nesta tarde, cura o enfermo, batiza do Espírito Santo, renova no Espírito Santo, abençoa, Senhor. Abençoa a direção do círculo de oração. Abençoa a irmã Juraci, tua serva, a irmã Ana, todas as irmãs do círculo de oração. Abençoa o pastor Argemiro, teu servo. Abençoa o pastor Leandro, abençoa a tua igreja. Nos guarda nesses dias difíceis, em que vivemos momentos de guerras espirituais. O Senhor prometeu que a sua igreja estaria protegida, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja.
e nós cremos em Ti. A nossa confiança não está nos homens, nas autoridades, Senhor. A nossa confiança está no Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso amigo. Muito obrigado por esse momento especial na Tua casa. Que a Tua palavra possa continuar falando nos corações, e que a Tua bênção nesta tarde, Jesus, alcance a todos e a todas. Esta é a minha humilde oração, no nome de Jesus. Amém.